Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vou citar aí para vocês 7 técnicas para resolver questões de matemática e física. Sabemos que hoje grande maioria das provas de vestibulares e até mesmo do próprio Enem e do ensino médio tem grande número de pessoas que tiram notas muito ruins, muito baixas nessa disciplina. Disciplinas de exata de uma forma geral, sempre é o calo de muitos estudantes, certo? Então eu vou citar aqui 7 dicas, no caso, que vão facilitar aí o aprendizado aí na disciplina de exatas, certo? Disciplina de matemática, de física e até mesmo de química mesmo, que também utiliza em diversos conceitos a parte de cálculo matemático, beleza? Então roda a vinheta aí que quando vier lá vem dica! Voltando então aqui, vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu vou citar então o primeiro ponto aí de performance, o primeiro ponto para você conseguir resolver qualquer problema de exatas. Prática, prática e mais prática. Você não vai conseguir aprender matemática, química ou física somente lendo teoria. Alguns assuntos sim, são assuntos no caso que você precisa apenas ler, mas a maioria dos assuntos que envolve cálculos numéricos, você só vai conseguir dominar realmente ele se você ficar resolvendo questões, praticando com uma certa frequência. Se não, infelizmente você não vai conseguir tirar boas notas não. Então vamos lá para o segundo ponto. Segundo ponto então é revise seus erros. Como assim, Emanuel? Revisar meus erros? O que é isso? Não, erros. Eu não erro. Só se for, né? Porque muitas das vezes em matemática, quando a gente estamos resolvendo exercícios, nós erramos os cálculos, erramos no caso algum sinal ou algo do tipo. Então é necessário que muitas das vezes você revise, refaça aquela questão. Se não conseguiu, pergunta a seu colega como é que ele conseguiu fazer aquela questão, como chegou aquele resultado. Se seu colega não conseguiu, pergunta ao professor como é que chega aquela questão. Então, de uma forma geral, revise sempre seus erros, veja no que você está errando. Para quê? Para que no dia da prova você não erre aquele detalhezinho besta, você acerte ele, beleza? Então vamos lá agora para a terceira dica aí. Terceira dica é fundamental. Você precisa dominar muito bem a base. Você precisa, no caso, saber somar, dividir, subtrair, multiplicar, fazer potenciação, radiciação. Você precisa dominar isso. Por quê? Porque isso são assuntos relacionados com outras disciplinas. Por quê? Potenciação pode ser utilizado em física, logaritmo pode ser utilizado em química. Então você precisa dominar muito bem essa base em matemática, porque só assim você vai conseguir desempenhar, tirar boas notas nas demais disciplinas. E lembrando, eu não me canso de falar, se você já assistiu outros vídeos, com certeza você já ouviu eu provavelmente falando sobre isso, que mais de 70% da prova do Enem é composto de conteúdos fundamentais, conteúdos básicos com dificuldades fundamentais e médias, certo? Então, se você domina aí a base de matemática muito bem, você já vai ter aí mais de 700 pontos fáceis. Quarto ponto, então, entenda suas dúvidas. Eu sei que muitas das vezes, o que é que eu quero dizer com isso? Sei que muitas vezes a gente estamos estudando ou estamos mesmo assistindo uma aula lá do professor e a gente não entendeu um assunto. A gente levanta a mão a primeira vez, pede o professor para ele repetir aquela explicação, repetir porque você não entendeu. O professor vai lá e repete aquela explicação. Porém, você continua sem entender. E o que é que você geralmente diz? Quando o professor pergunta, entendeu? Entendi, professor.
Eu, particularmente, quando são alunos que eu já conheço há um certo tempo, quando eles respondem entendi, eu geralmente sei que eles não entenderam. Porém, se for alunos novos, que eu não tenha tanta intimidade, muito dificilmente eu vou conseguir perceber que realmente ele não entendeu, certo? Se você não entendeu aquilo, você pergunta, professor, não entendi novamente. Tenho certeza que o professor vai lá explicar novamente. Se mesmo assim você continuar sem entender, você diz o seguinte, professor, para não atrapalhar demais sua aula, o senhor prossegue com a aula, eu vou notar aqui essa dúvida, no final da aula eu vou tirar essa dúvida com você, com o senhor, beleza? Faça isso, galera, não deixe dúvidas guardadas, não fique com dúvidas, por quê? Porque essa dúvida pode ser uma questão da prova, pode ser uma questão, no caso, que vai cair na prova do Enem ou do vestibular que você vai fazer e você perdeu uma questão que poderia ter sido solucionado ali, beleza? Então, nunca fique com dúvida de nenhum assunto. E sem falar que muitos assuntos da matemática, ele é diretamente relacionado com outro. Às vezes você não aprende um assunto e ele vai encadear um erro num outro assunto, certo? Porque ele precisa desse conhecimento aqui e você não sabe. O quinto ponto aí, você crie seu ambiente de estudos sem distrações. Sem distrações como? Evite estudar em sala com, no caso, televisões ligadas. Evite estar com som ligado. Evite, no caso, estar com o celular recebendo notificações de instante em instantes. Evite tudo isso. Evite qualquer distração possível na hora que você estiver estudando matemática. Por que isso? Porque no caso você está ali fazendo uma operação ali matemática, quando pensa que não, seu celular notifica algo. Você vai, passa lá um valor para o outro lado sem o sinal, que era um sinal negativo, aí você era para passar positivo e passou negativo novamente. Você vai errar uma questão e não vai saber por que errou muitas das vezes, certo? Aí lá vai você ter que apagar e refazer tudo novamente. Então, presta atenção aí, evite as distrações de qualquer forma, certo? Um sexto ponto, quando eu prestei vestibular, no caso, eu precisei viajar para morar na casa da minha tia, porque eu fui fazer cursinho. Eu morava no interior e, no caso, não tinha cursinhos preparatórios para vestibulares e Enem. Então eu viajei, no caso, para morar na casa da minha tia. Lá na casa da minha tia, ela reservou um local para mim ficar, tipo um quarto para mim ficar. Então, o que era que eu fazia? Eu peguei um quadro bem grande, preguei lá na parede do quarto e enchi de anotações. Anotava fórmulas de física, fórmulas de matemática, fórmulas de química que eu ia utilizar para a prova. Para quê? Para que sempre que eu olhasse para ali, para aquele quadro, eu me lembrar daquelas fórmulas, certo? Você precisa criar esse quadro de anotações, porque somente assim você vai conseguir decorar essas fórmulas para utilizar no dia da prova. Eu vou citar agora o último ponto, mas não menos importante. E antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ser notificado aí. E também, ao terminar a sétima dica, se você tiver mais alguma dica aí ou mais alguma dúvida referente a esse assunto de como resolver problemas de matemática, insira aí nos comentários, beleza? Eu vou estar solucionando e quem sabe até mesmo seu comentário aí não é um próximo vídeo aí que eu vou gravar, beleza? O sétimo ponto, então, aplique a matemática aos seus conhecimentos do mundo real. Você tem que criar analogias, sempre busque analogias. Você tentar utilizar aqueles conceitos que foi aprendido ali na aula na vida real. Por quê? Porque isso vai ficar bem mais fácil para você de você aprender esse conteúdo realmente e saber como aplicá-lo. Saber como aplicá-lo, onde aplicá-lo, por que isso é assim, por que isso é assado. Vai ficar bem mais fácil para você, beleza? Então, basicamente,
Por hoje ficamos por aqui. Vai aparecer 2 vídeos aí. Um foi eu que indiquei, o outro é o próprio YouTube que está indicando para você. E também aproveita, se não se inscreveu, se inscreve aqui que vai aparecer para você se inscrever, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos.